podcast aqui. Hoje nós vamos trabalhar com a decomposição em fatores primos, né? Então, vamos primeiro tentar entender do que essa aula se trata. Então, o que vocês entenderiam por decomposição, né? Decomposição seria meio que você pegar uma coisa e então fracioná-la em porções menores, né? Meio que quebrar ela, né? Destituí-la. Então, você, por exemplo, pensar os químicos, né? Eles vão ter uma água, sim, e eles vão talvez falar que eu vou decompor a água quando eu vou levá-la aos seus componentes mais fundamentais. No caso, uma eletrólise, né? Chegar e então ter hidrogênio gasoso e oxigênio. No caso dos números, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Eu tenho um número N, digamos 12. E então vou diminuí-lo, né? Fracioná-lo, uma função 10 mais 2, por exemplo. Né? Bem que nessa ideia. E é por isso que você tem o próximo termo na frente, né? Seria em fatores. Pô, em fator, né? Que seria um fator. Esse nome aí vem da regra de multiplicação. Lembra que meio que a gente dá uns nomes, né? Para esses termos aqui dessa equação. A gente chamava o resultado do produto como produto. Enquanto que esses termos aqui que estão se multiplicando, a gente chamava de fatores. Então, eu vou decompor em fatores. Duas coisas não se multiplicando. Nesse caso, meu 12, ao invés de ser 10 mais 2, ele vai ser 6 vezes 2. Então, 6 vezes 2, ou 3 vezes 4, etc. Várias possibilidades de se decompor. E é por isso que vem o próximo termo, que é os primos. No caso dos primos, são números que eles não vão ser divisíveis por nenhum outro, a não ser eles mesmos e por um. E aí, no caso de 12, só vai ter uma única forma. 2 ao quadrado vezes 3. Claro que assim, a gente vai trabalhar melhor esses termos depois, tá? Na aula, mas aqui é só meio que pra gente entender do que se trata a matéria. E antes de iniciar a aula propriamente dita, vamos aqui um motivacionalzinho, sim? Vocês podem talvez talvez ter essa ideia, né, no começo, mas sim, esse animal, o WhatsApp e a matéria de hoje estão relacionados, tá? Talvez você não saiba que animal é esse, né? Eu não sabia. É uma cigarra. Né? O ciclo de vida dela está associado a essa matéria. E você mandar as mensagens do seu celularzinho e alguma empresa, sabe, não chegar e espiar elas, está associado também a essa matéria. E nós vamos descobrir isso no final dela, tá? Da nossa aula, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa conceituar o que seria números compostos e o que seriam os números primos. Então, o número composto, ele vai ser um número n, é chamado de número composto, quando ele é divisível por algum d diferente de 1 e dele mesmo. Então, o que seria isso, né? Aqui, ó, lembra o algoritmo da divisão, né? A gente tem esse cara aqui que é o dividendo, esse cara aqui é o divisor, quociente, resto. Isso me permite equacionar dessa forma. Tem um nominho para ela, que é teorema chinês do resto. A gente não precisa se preocupar com isso. O que ele está fazendo aqui, né? A gente está meio que pegando um número e vendo quantas vezes ele se encaixa em outro número. Então, se eu tenho, por exemplo, já está meio que escrito aqui, né? Aí eu pego 12 e eu vou dividir por 5. Ou seja, eu quero ver quantos 5 cabem no 12. Nesse caso, 2, né? E aí vai sobrar 2 também. Então, o que eu estou escrevendo? 5 mais 5 mais 2 é igual a 12. Cabem 2 5. E você lembra que a multiplicação ela é meio que uma aglomeração de somas de uma mesma coisa. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 vezes 5 mais 2. Mas, pô, se eu tivesse nzinho, 5, eu poderia expressar n vezes 5. Enfim. E, poxa, vocês, né, acabaram de ver isso aqui, né? Tá aqui em cima. Só que de uma maneira um pouco mais abstrata. Mas enfim. E eles devem estar se perguntando, pô, o que você está falando disso aqui, né? É que a nossa definição aqui envolve divisível, né? O que seria ser divisível por alguma coisa? É tal que, quando eu faço aí essa divisão, esse resto aqui, esse R,
ele é zero. E então meu número vai poder ser expresso como D, o divisor, vezes o quociente. Então se eu, por exemplo, pego 12, vocês acabaram de ver que por 5 ele deixa o resto 2. Né? Mas se eu, por exemplo, dividir ele por 3, aqui o quociente vai ser 4, e esse cara aqui vai ser 0. Então nesse caso, a gente vai acabar falando que 3 divide 12, tá? Ó, tá vendo? Essa barrazinha quer dizer que divide. Ou seja, dá uma divisão exata, tá? Então, nós vamos para a contraparte, né? Que é os números primos. E nós chamamos um número n de número primo quando ele é somente divisível por 1 por ele mesmo. Vocês podem ver, ó, esse cara aqui é quando tem um outro número que divide ele. Porque um número é sempre divisível por 1 e por ele mesmo. Porque você multiplica por 1, dá a mesma coisa, né? E é justamente como se fosse essa equação aqui, né? Sim? Então, se um número é composto, ele não é primo. Assim, se um número é primo, ele não é composto. Você meio que dividiu em duas classes todos os números que existem. E eles devem estar se perguntando também, né? E o 1, né? O 1, ele é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo. E aí, será que é esse quadro? E não. A resposta para isso é que convenção, sabe? Convenciona-se que o 1 não é primo. Ok. E assim, vocês vão ver a utilidade dessa distinção que a gente fez agora nessa próxima tópico da aula, que é o teorema fundamental da aritmética. Assim, teorema, né, seria meio que uma explicação de alguma coisa, né? É uma tentativa de explicar alguma coisa, né? E ele é sempre sustentado por algumas coisas, né? No caso da matemática, é uma ciência dedutiva, né? Ele sempre vai ter meio que uma verdade, que então ela vai chegar em outra verdade, tá? Então, essa aqui é meio que apoiada em outras coisas. E no caso fundamental da aritmética, é só uma distinçãozinha, sabe? Meio que dá uma importânciazinha, um títulozinho para ela, sabe? A aritmética é o que a gente está fazendo aqui, né? Que é manipulando números. Mas, enfim, antes de trabalhar ele explicitamente, a gente primeiro precisa entender por que a gente definiu, sabe, aquelas coisas daquele jeito. E a primeira coisa que a gente precisa meio que analisar é essa proposição, né? De que se eu tenho um número P, que é primo, e o P divide A vezes B, que talvez poderia ser representado por um número composto N, então o P vai dividir o A ou ele vai dividir o B, tá? É possível que ele divida os dois? Sim. Mas, né, ele pelo menos divide um deles. E eles devem estar se perguntando, pô, né, por que isso, né? Então vamos tentar aqui fazer a prova disso aqui, tá? Se o P divide o AB, isso quer dizer que AB pode ser expresso como P vezes o quociente, né? Lembra? N era igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Mas ele divide, né? Então quer dizer que isso aqui é zero. E então eu posso expressar dessa forma, né? Vocês lembram como é que a gente definiu primos, né? Primo é tal que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então quer dizer que se eu passar o B aqui dividindo, isso quer dizer que esse B não pode dividir o P. Certo? Então ele só pode dividir o Q. Tanto A quanto B dividem o Q, necessariamente. Então, vamos ver lá como é que isso seria, né? Q, então, ele é divisível por A, certo? Isso aí deixa um quociente Q' e um resto zero, né? Porque ninguém divide o primo. E tipo, isso aqui tem que ser válido, né, de alguma forma. Lembra-se que a gente está nos inteiros, né? Então, eu vou ter aqui, de novo, né, escrevendo essa mesma equação, que o Q é resultado do A vezes o Q'. Então, eu vou ter A vezes B
é igual a P, substituindo isso aqui, né? A vezes esquilinho. Cancela, cancela. B é igual a P vezes esquilinho. Opa, o que isso quer dizer, né? Vocês já viram isso aí em algum lugar? Já. N é igual ao divisor vezes o quociente. Divisor, quociente. P divide o B. E então, a prova para que ele divide o A é a mesma coisa, né? Porque lembra que são fatores, né? Então, os dois eles não têm diferença entre si, digamos assim. Então, está provado. Mas você pergunta, professor, por que isso é útil, né? E vocês vão ver agora. Que tipo, se N é um número composto, ele consegue ser expresso dessa forma, né? A vezes B. E aí, se eu encontro um primo que divide N, então o primo divide A vezes B. E então, para a proposição, o P vai dividir o A ou vai dividir o B. E então, com isso, eu vou ter aqui N é igual a AB. E então, usando essa mesma coisa que eu usei aqui em cima, A vezes o P vezes o Q1. Não é? Eu usei Q1? Eu usei Q', perdão. E aí, P, A vezes Q'. Ah, eu encontrei um P2 que divide o N. O P2 não pode dividir o P1. Então ele vai dividir ou esse ou esse. E então vou poder expressar que N vai ser igual a P1 vezes... suponhamos que divide o A, não é? Então isso vai significar que o A vai ser igual a P2 vezes o quociente, duas linhas. Então vou ter P2, Q duas linhas, Q1. E assim sucessivamente. Até eu conseguir somente números que não são divisíveis por ninguém. Ah, professor, sim. E se o número for primo, não há como decompor mais, né? Então, vocês conseguem ver meio que por que os matemáticos definiram essa coisa, né, de número primo, número composto. Eles definiram porque, assim, você consegue decompor todos os números de uma única maneira, de tal forma que, assim, tá o mais decomposto possível. Tá legal? E aqui, ó, bem rapidinho, só, ó, assim, só vamos formalizar, né, que seja N pertencente aos naturais. N pode ser expresso da forma N igual a P1, alfa 1, sim, alfa 1, P2, alfa 2, Pn, alfa n, onde P1, P2, Pn são números primos e alfa 1, alfa 2 são os expoentes naturais, certo? E essa forma a gente chama de uma forma fatorada, né? Então, rapidinho, vamos no próximo tópico, seria o algoritmo da fatoração. O que é um algoritmo? Algoritmo é nada mais do que uma receita para fazer alguma coisa. E o algoritmo da fatoração, nesse caso, é uma receita para ter a forma fatorada, né? E aí, nós vamos pegar aqui, né? Para isso, vamos primeiro ter os números que a gente vai testar, né? Se o n é divisível por. Então, são, no caso, os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, enfim, 29. E aí nós vamos pegar aqui um número. Vamos pegar aqui o 36, tá bom? 36, ó, testar por 2, opa, já divide, né? 18, resto 0. Então, como é que eu vou expressar isso aqui, né? 36, lembra? N é igual a D vezes o quociente, né? E então, 36 vai ser expresso por 2 vezes 18. Primeiro fator, né? Lembra aqui? Primeiro fator apareceu, né? Aqui. Então eu vou continuar isso aqui. Vou pegar esse cara. Esse cara é composto ainda. Eu vou dividir ele de novo. Opa. Por 2 ainda dá certo? Dá. Vai dar 0.
E então eu vou poder expressar mais ainda enxuto. 2 vezes 2, não é? Vezes 9. Sim? Porque o 18 pode ser expresso por 2 vezes 9. E então vou substituir aqui, né? Então vou ter isso. E assim eu posso ter 9 dividido por 3, 3. Então 36 vai ser expresso por 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 36, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Né? Mas tudo bem. O professor é muito trabalhoso fazer isso aí, né? Vamos escrever de maneira mais enxuta, vamos escrever menos, né? E aí tudo bem. Eu vou, né? 36. E aí a gente pensa aqui em estender essa barra, né? A gente já meio que já vai dividindo. Divide, né? Esse aqui seria o divisor. A gente já escreve esse quociente embaixo dele. 18. Divide de novo. 9. 3, 3, 3, 1. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Ah, legal, professor. Tá bom. Então, ó. Vamos lá. Algumas coisinhas, né? Uns bizus úteis que vocês podem, né, utilizar e vai faturar de maneira mais rápida. Eu não vou me estender muito, né? Mas assim, ó. Se tem o zero no final, já divisível por 10, né? Lembrando, né? Ordem de grandeza e tal. Enfim. Então, ele é divisível por 2 e 5. Se for divisível por 2, isso quer dizer que ele termina com 0. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, isso quer dizer que o 3 divide ele. Né? Se termina com 0 ou 5, é divisível por 5. E assim meio que uma estratégiazinha, tipo, você indo testando 2, vamos ver se 2 divide, 3, 5, 7, né? Meio que por quê, né? Quando você vai dividindo, o quociente sempre acaba sendo menor que o dividendo, né? Então, você acaba fazendo menos contas, né, com isso. Fora também 2, 3, né? Você consegue testar isso aí facilmente, né? E, enfim. E também é outra coisa, né? Tipo assim, às vezes você encontra um número lá e, pô, eu não sei, né? Eu testei aqui os casos simples e vou ter que testar várias divisões para ver se o resto dá zero. E aí como é que você descobre, né? Se, por exemplo, o número é primo, né? Você nunca vai encontrar uma coisa que vai dividir ele, né? Enfim. Você vai testar. Não tem nenhuma outra maneira de você comprovar que uma coisa é primo, senão dividindo por todos os números, pelo menos até a raiz de n. E aí, tudo bem. Vou meio que dar uma explicazinha disso aí, tá? Então, lembra que 12, ele é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esses são os divisores de 12, né? Vocês veem que sempre eles vêm aos pares, né? Lembra que n ele é igual ao divisor vezes o quociente. Então, se eu tenho o d que divide ele, o outro cara também divide. Se esse cara é bem pequenininho aqui, o outro cara vai ser grande, né? Para conseguir dar o mesmo resultado. Então, eu tenho sempre esses pares, né? Eles sempre ficam simétricos aqui. E aí, você sempre vê também que esse cara é sempre menor que o outro. Exceto no meiozinho, né? Que é justamente a raiz de n, né? A raiz de n vezes a raiz de n é igual ao próprio n, né? Assim como um divisor aí, a e b, quando o a é menor que o b, e aqui a, b, quando, nesse caso, o a é maior que o b, né? Enfim. Assim, essas regras aí de divisibilidade vão aí até o 13, sabe? E assim, sinceramente, eu decorei até nada dos 5 mesmo, sabe? Você não vai talvez ver tanta utilidade nas demais, mas elas existem e tem provas também. E como você provar isso com bases, tá? Base decimal e tal, tipo de coisa. Talvez vocês vão ver isso, né? Nas turmas de aprofundamento. Mas ó, vamos aqui a um exercíciozinho, né? Quero que vocês fatorem com o algoritmo esse número aí, 3.150, né? Então você pausa o vídeo aí e põe aí para a cachola funcionar. Então, galera, voltamos. Aqui, pô, esse número aí já termina com 0, né? Divisível por 10. Ah, já vou tirar dois fatores aqui, 2 e 5. E aí ele fica 315. Aí,
já termina com 5, né? Então eu vou dividir por 5. Já divisível por 5, já dá tudo certo, né? 6 e 3. A soma dos algarismos, 6 mais 3, dá 9. O que é divisível por 3, né? 3, e aí vai dar 21. E aí, né? 21, 2 mais 1, também divisível por 3. 3, 7, e aí 7 e 1. Simples. E agora nós vamos à tão sonhada parte da aula, que é a explicação da relação da cigarra e do WhatsApp, tá? Então, galera, é o seguinte, você vai ter aí que essas cigarrazinhas, no ciclo de vida delas, elas acabam enterrando os ovozinhos delas, sim? Ovos. E aí, assim como nós humanos, né, ela demora um tempo, né, para incubar. E aí, os biólogos meio que encontraram que várias espécies acabam tendo sempre números primos, né, como o período de incubação. Então, uma espécie tem 3 anos, outra espécie 5 anos, outra espécie 7 anos. Enfim, poxa, por que isso? Caramba, por que será isso, né? E aí, a explicação mais, né, plausível que eles deram era que existem predadores, né, digamos assim, uma borboleta. Aqui, talvez, deixa eu ver, louva-a-Deus, né? Enfim, a borboleta ela vai de 2 em 2 anos lá visitar, né, essa região da Terra. Essa aqui vai de 3 em 3 anos. Enfim, outros predadores aí, eles vão meio que em períodos diferentes de tempo. E assim, se ela acaba sendo divisível, né, por esses períodos, mais predadores acabam chegando quando elas vão nascer. Então, isso foi meio que com o tempo selecionando as espécies que tinham um período de incubação de, por exemplo, 6 anos, né? Porque aí tanto as borboletas quanto os louva-a-deuses vão acabar chegando lá e vão comer elas. Enquanto que esse aqui, ó, talvez só louva-a-Deus e esse aqui nenhum deles, né, vai acabar chegando, né, vai coincidir o período. Então isso aí foi meio que selecionando essas espécies aí, né? E por fim o WhatsApp, né? Poxa, né? Você deve pensar, teve aquele negócio da quebra do sigilo, né, e tal. E assim, pediram, né, pro Mark Zuckerberg quebrar o sigilo há um tempo atrás, né, vamos ver alguma coisa, mas conta de justiça, né? E aí, uma questão é sobre a criptografia, né, sobre as empresas, elas não terem acesso às informações que você manda, né, para seus parentes, etc, meio que tem a privacidade, né? E como é que ela consegue garantir isso? Você tem lá a sua mensagem, e aí você tem um primo, um número, sabe? Que vai ser meio que a chave para criptografar essa mensagem, né? E aí você chega e multiplica por outro primo, e aí vai dar o número N, que a gente chama de uma chave pública. Chave pública. E aí você manda essa mensagem para o telefone da sua mãe, no seu caso, né? E aí ele tem o N e ele tem a chavezinha dele. Então você tem o P1 e aí ele tem o P2. Você sabe o P2 dele, né? Enfim. E aí você consegue dividir esse número N pelo seu e então encontrar o P1, a chave que foi usada para codificar a mensagem. E aí você consegue decodificar. E por que é usado esse, né? Não outro método, enfim. É que assim, com o advento dos computadores, eles conseguem testar muitas coisas, muitas chaves, né? E vocês viram, né, na aula, que a gente não consegue ter certeza que um número é primo, a não ser você testando os divisores até a raiz de n. Então, poxa, a gente não está trabalhando aqui com... Esse número aqui não é 26, não é 100. Esse número aqui, ele é gigantesco. Isso aqui cobre um livro, assim, de 300 páginas, sabe? Mais, entendeu? Só escrevendo os números, né? Os algarismos que ele tem. Então, sabe? De maneira que é computacionalmente inviável, sabe? Ele conseguir dividir esse cara. E assim suas mensagens ficam salvas.
E é isso, tá? Estendi um pouquinho o tempo. Mas espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.